Paulo Henrique, Josiel, conta aí, faz a intro. Eu só vou fazer uma chamada aqui e vou deixar rolar uma brincadeira aí, beleza? Foi? Só um pouquinho. Foi? Fortaleza, underline, underline adoração, Evangélicos de Fé, Sônia Cipriano, Valdenis Bordoni, Tânia Paquiela, George Damião no Facebook, Tânia Paquiela no Facebook, Evangélicos de Fé também no Facebook, Adoradora Shirley também no Facebook. A partir de agora a gente começa a transmissão do culto ao Senhor realizado aqui no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Fortaleza de Adoração. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Deus, te louvamos por essa noite linda que o Senhor nos dá de presente. Obrigado por sua mão poderosa. Obrigado por sua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Já podemos senti-lo aqui. Já podemos sentir tua presença aqui conosco, nos abençoando, nos enchendo. Fique conosco nos momentos que vamos passar aqui. Abençoe os teus filhos que estarão acompanhando todo o culto que começa a partir de agora. Cada oração que será feita, a mensagem que será pregada, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, que acima de tudo seja o teu nome entronizado aqui. Nós sabemos, ó Deus, que estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo, onde os homens estão às vezes um pouco confusos, alguns comandos controversos, uma palavra dita num sentido de um lado, de outro lado, um outro comando sendo proferido, e nós, a população, ficamos às vezes rendidos diante de tanta opinião, diante de tantos conselhos. Mas nós sabemos, ó Deus, que o conselho é do Senhor, o conselho vem da boca do Senhor, e nós te oramos para que o Senhor esteja orientando os homens naquilo que irão decidir a respeito da população, das cidades, dos estados, dos países. Deus, nós sabemos que a humanidade está assustada com esse fenômeno, com essa pandemia Covid-19. Deus, nada disso pegou o Senhor de surpresa. Aleluia! Oh glória! Nada disso pegou o Senhor de surpresa. Nós cremos que o controle ainda é do Senhor. Nós cremos que a sua mão poderosa continua estendida sobre nós. E nessa oração nós não oramos apenas pela tua igreja espalhada na parte da terra. Te oramos por toda a população das cidades. Hoje mesmo à tarde, eu recebi de um amigo que mora lá na Europa a notícia de que um pastor na Itália faleceu na tarde de hoje. Um missionário que liderava uma igreja de ciganos na Itália. Ele faleceu esta tarde, e eu soube que o filho deste pastor também está acometido por essa enfermidade. Ah, Deus! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós te oramos para que os homens sejam orientados pelo Senhor, e o quanto antes haja cura, haja cura, haja cura, e muito breve a nossa vida retorne à normalidade. Mas enquanto isso, nós te pedimos, ó Deus, sejamos alertados pelo Senhor a entendermos o que o Senhor deseja de nós nesse tempo. As famílias reunidas, as igrejas reunidas também, mas cada equipe, cada família, cada irmão, cada irmã nas suas casas. Sejamos todos tocados nessa noite. Se conosco e nos encha da tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu me entrego por inteiro.
Deus provê o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus provê o fogo. Deus provê o fogo. E eu o sacrifício. Deus provê o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A casa é tua. Aleluia. Aí nós diríamos assim: pode aplaudir o Senhor Jesus, querido. Aplaude aí na sua casa, coloca uma palminha aí na live. Que Deus te abençoe, glória a Deus. Nós nos aproximamos de Deus por dois motivos, basicamente. Nós nos aproximamos de Deus para fazer um pedido, para fazer uma oração, e voltamos depois que a bênção chega, que a vitória chega, que a resposta chega, voltamos em atitude de agradecimento a Deus. A gente se aproxima para pedir e depois a gente volta agradecendo. Tem gente que nem volta para agradecer, né? Tem gente que vem, ora, pede, recebe, e quando a bênção chega, nem voltar, na verdade, volta. Mas são basicamente esses dois os motivos que a maioria de nós se aproxima de Deus. E a oração que nós vamos fazer agora é que haja em nós um desejo de buscar a presença do Senhor apenas pelo prazer de desfrutar da companhia do Senhor.
A nossa oração, a oração que faremos agora em canção, é para que a gente busque a Deus, não só em apuros, não só em desespero, mas aprenda a buscar a presença dEle quando tudo estiver indo muito bem. Lembre-se desse caminho que você buscou nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade. Esse caminho do louvor, esse caminho da adoração, esse caminho da oração. Busque esse caminho quando tudo caminhar bem na sua vida também. Amém? Vamos cantar, te abraçar. Glória a Deus. Peço e recebo. Peço e recebo em seus braços. Eu agradeço, vivendo vitórias, suspiro tão satisfeito. E ao te apertar contra o peito, eu ouço as batidas do teu coração e depois te abraço de novo, mas a um nível mais alto, mas a um nível mais alto, um nível mais perto, te abraçar pelo prazer de te abraçar. Eu quero estar mais alto, estar mais perto, te abraçar pelo prazer de te abraçar. E
Glória a Deus, glória a Deus. Cheguei em casa esses dias, né? A gente sai para resolver algumas coisas. E aí o filho da gente corre e dá um pulo, né? Quer dar um abraço e você fala assim: não, agora não. Agora não, Pedrinho. A Duda já está grande. Ela grita lá da sala assim: oi, pai. Deve ser assim com os filhos de alguns aqui que são maiores. Mas o Pedrinho é pequeno e quer dar um pulo em mim. Aí eu falo: não, Pedro, agora não. O papai tem que tomar o banho primeiro. Aí Pedro fala assim: ah, pai, eu só queria te dar um abraço. E é disso que essa canção fala. De a gente buscar a presença de Deus. Não só quando uma pandemia acontece. Tanta gente que cantou na janela e nem sabia que tinha um vizinho desviado no andar de baixo. Eu estou afirmando coisas que não são hipotéticas. Estou ouvindo relatos. Eu nem sabia. Tinha uma pessoa desviada que morava no meu andar. Não é assim? A gente descobriu alguns vizinhos que nem sabiam que moravam no mesmo prédio, no mesmo endereço, na mesma rua. Que a gente vá para a janela cantar quando tudo isso passar. Oh, glória. Que a gente vá para as praças cantar quando tudo isso passar. Que Deus nos abençoe. Amém? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Todavia, aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Salmo de número 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e Ele levantou a sua voz. E Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Refúgio e fortaleza, eu nada temerei. Ainda que em meio à tempestade, nele vou confiar. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Nas ondas posso andar, se Ele erguer a sua voz, não há quem possa calar. O Senhor Deus comigo está, me ajudará até o fim deste amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. Socorro meu, refúgio e fortaleza, eu nada temerei. Ainda que em meio à tempestade, nele vou confiar. Aquietarei, pois sei que és Deus. Nas ondas posso andar, se Ele erguer a sua voz, não há quem possa calar. O Senhor Deus comigo está, me ajudará até o fim deste amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. O Senhor Deus comigo está, ajudará até o fim deste amanhecer. Ele me guardará, oh glória, enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! O lugar santo de suas moradas, no meio dela Deus está. Existe um rio, existe
O Senhor Deus comigo está, me ajudará até o fim, desde o amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me vigiará quando eu adormecer. O Senhor Deus comigo está, me ajuda, aleluia, até o fim, desde o amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. O Senhor Deus comigo está, me ajudará até o fim, desde o amanhecer. Ele me guardará enquanto eu viver. Deus me protegerá quando eu adormecer. Na, 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 na. Oh, glória a Deus. Queria convidar aqui a irmã Valdenes. Pode ser que tenha entrado algum pedido de oração aí. Queria pedir a Lívia Dillen para assumir ali a câmera, sentir de fazer uma oração agora. Pastor Fabiano, esteja a posto, eu tenho certeza que o Pai Celestial já falou algo ao seu coração. Ah, que presença gloriosa. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Onde quer que esse vídeo, que essa transmissão esteja chegando, seja bem-vindo. Flua, 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 flua. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Presença preciosa do Senhor. Presença preciosa do Senhor. Essa presença visite você onde quer que você esteja. Chegaram alguns pedidos de oração. Mesmo os pedidos que não chegaram, nós vamos orar agora por lares, por famílias. Tem uma família na Itália enlutada. Gabriel, meu amigo de Londres, mandou mensagem que um pastor, ele era pastor de ciganos na Itália, ele faleceu hoje, vítima do Covid-19. E a notícia que ele tem é que o filho desse pastor também contraiu essa enfermidade. É um caso objetivo que a gente tem para orar por uma família enlutada. A notícia hoje. Mas tem muita gente em casa preocupada, desesperada, e esqueceu que Deus continua no trono. Irmã Valdenes, tem gente que esqueceu que o governo ainda é de Deus. Uou! Tem gente, Pastor Fabiano, tem gente que esqueceu que ele continua no trono. O governo ainda é dele. O governo ainda é dele.
Nós vamos orar para que haja muita paz na sua casa, muita paz no seu coração. Calma, vai tudo passar. Vai passar, vai passar. Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Deus Jacó é a nossa fortaleza, amém? Vamos orar agora, irmão Valdenes nos ajude. Em seguida o pastor Fabiano vai trazer algo que Deus já colocou no coração dele para abençoar a nossa vida, amém? Logo em seguida o pastor Fabiano assume. Pode orar, irmão Valdenes. A Dirce Santana, ela pede oração por ela lá de São Paulo e pela mãe dela que está doente. A pastora Shirley Silva, lá de Madrid, né? Ela não está doente, mas ela está de quarentena. E para o Tiago, todo mundo da Espanha, para a família Gleicimar Ribeiro e a família Cipriano, libertação. E todos aqueles que têm pedido oração na live, nós queremos colocar agora diante das mãos do Senhor. Creia que Deus é um Deus de milagre, e Ele nesta hora e neste momento, Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar a tua família, esta família que está enlutada lá na Itália, a qual o pastor falou aqui. Meu Deus, visita o filho dele que também está no hospital. Jesus, visita ele nesta hora e neste momento. Tu podes, ó Deus, fazer um milagre. Deus, Tu és um Deus de milagre. Nós queremos colocar, ó Pai, a nossa família diante do Teu altar. Nós queremos colocar, ó Deus amado, a nossa nação nas Tuas mãos. Cada país, meu Deus, o Senhor visita agora. Eu quero te colocar também o pastor Eliseu, que está lá na África. Senhor, Tu sabes o que ele está passando. Jesus, visita ele nesta hora e neste momento. Jesus, visita todos os nossos irmãos em Cristo e aqueles ainda que também não Te aceitaram, porque o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, fazendo a Tua obra. Jesus, visita agora com Teu poder e a Tua graça. Jesus, visita neste momento a Gabi. Visita a Gabi nesta hora. Visita os filhos e os netos dela. Senhor amado, Te entregamos tudo diante do Teu altar. E nós sabemos, Senhor, que não cai um fio do nosso cabelo sem a Tua permissão. Jesus, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, muito obrigado. Olha quantas pessoas desesperadas. Olha quantos pedidos de oração, Senhor, que tem chegado às nossas mãos. Nesta hora e neste momento, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Que esse desespero que está pelo mundo inteiro venha cair por terra em nome de Jesus. Porque a terra, Deus, é Tua. E foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos formou. Pai, agora consola os corações. Há tantos corações enlutados. Visita o meu sobrinho lá em Portugal. Deus, visita ele. Visita todos aqueles que estão lá fora, Senhor. Que são muitos os nomes, Senhor, que chegam. Ah, Deus Santo, Deus de poder. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus que ressuscita os mortos. Deus, Tu és um Deus que sara. E nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, dai força, dai ânimo, Senhor, aquele que está desanimado. Senhor, e aqueles também, Senhor, que estão fora da Tua casa. Que este momento, ó Pai, sirva de despertamento para a Tua igreja. Sirva de despertamento para a Tua igreja, que possa voltar para a Tua casa. Jesus, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor venha ungir a cada uma casa. A cada uma casa, Jesus, o Senhor vai passando o Teu sangue. Vai passando o Teu sangue nos umbrais das janelas. Vai passando o Teu sangue, Senhor. E vai repreendendo todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus.
Senhor, todos os hospitais eu quero te entregar nas tuas mãos. Jesus, todos os médicos, enfermeiros, aquelas que trabalham, Pai, nos serviços gerais, toma nas tuas mãos, Senhor. Guarda a vida deles. O Senhor sabe o risco que eles estão correndo. Jesus, abençoa eles. Em nome de Jesus, Pai, esta é a oração que eu te entrego e eu faço nesta noite. Em nome de Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aos irmãos que estão aqui presentes, aos irmãos que estão em casa, a todos que estão assistindo essa live, cultuando a Deus através desse culto pela internet. Mais uma vez eu quero te cumprimentar com aquilo que eu tenho. Não posso te cumprimentar com ouro, nem com prata, mas o que eu tenho eu quero te dar nesta noite. Eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que bradou no meu coração nesta tarde. Está escrito em Mateus, evangelista Mateus, escreveu no capítulo 4, está registrado, versículo 12, um texto maravilhoso que diz assim: Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ou de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, é a Galiléia das nações, ou em algumas traduções fala a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra, ela marca o início do ministério terreno do Deus que se fez carne. Essa palavra, ela marca o início da obra missionária daquele que se despiu da glória celestial, daquele que foi destituído do trono celestial por um tempo e foi enviado pelo Pai à terra, uma terra que carecia da graça, do favor de Deus, uma terra que, voltada ao pecado, na prática dos piores pecados, Jesus pisou. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E esse texto relatado por Mateus, ele vem trazer à tona e o cumprimento uma profecia a qual Isaías já tinha proferido. Isaías já tinha profetizado como profeta messiânico, que ele é conhecido assim, que uma terra onde a morte imperava, onde a treva imperava, a luz iria raiar. Isaías profetizou na certeza de que isso ocorreria, ainda que ele não soubesse como, ainda que centenas de anos depois isso viesse a acontecer, mas como um homem que vivia pela fé, vivia por acreditar naquilo que Deus dirigia, Isaías profetizou que uma terra que vivia em treva, a luz iria raiar. Existem aqui algumas características nessa passagem bíblica que nos ensina muita coisa, queridos.
A primeira delas, essa palavra vem me dizer sobre a continuidade dos planos de Deus. O versículo 12 diz que João, o profeta, aquele profeta que veio mais de 400 anos depois do silêncio de Deus para o povo israelita. Deus já não falava com o povo de Israel através de profeta, havia um silêncio da parte de Deus, e aprove Deus levantar João Batista para aplanar os caminhos do Senhor, para colocar no caminho do Senhor aqueles aos quais ouvissem a voz de Deus. Mas Jesus ouve que esse profeta, João Batista, havia sido preso. E esse primeiro versículo vem me dizer que os planos de Deus, os intentos de Deus, o projeto de Deus nunca vai parar. João estava preso, o profeta que Deus levantou para preparar os caminhos do Senhor, para que o Messias viesse implantar o reino prometido, estava preso. E Jesus, na condição de servo, sabendo da missão que cabia a ele, sabendo que João estava preso, por causa da proclamação do evangelho do reino de Deus, Jesus, ele dá seguimento ao projeto do Pai. Eu quero te dizer que não importa o estágio da sua vida atual, eu quero te dizer e conclamar a você nesta noite, para que você tire um pouco o seu foco das notícias que nós temos ouvido. Não que você precisa tocar sua vida nos próximos dias, deixando de se prevenir e adotar as medidas de precaução, não é isso. Mas só que às vezes a nossa atenção, a nossa alma, ela entra em amargura, porque nós olhamos muito para tudo aquilo que está sendo divulgado. Vivemos um momento difícil, vivemos um momento de alarde, ainda que haja extremismo ou não, mas é um momento que requer atenção e cuidado. Podemos dizer que vivemos um momento de treva, não só sobre a nossa nação, mas em muitos outros países. E voltamos a dizer que nós temos a certeza, nós não temos dúvida, de que Deus parou o mundo. Nós voltamos a afirmar isso, para nós crentes em Cristo Jesus, para nós crentes na palavra, nas profecias. Nós sabemos que tudo isso são sinais que a Bíblia disse que ocorreriam. E nós aqui, mais uma vez, ousamos dizer que o Deus que nós pregamos, Ele parou o planeta Terra, Ele parou as autoridades instituídas, Ele parou os poderes dessa terra. Não há nada que resiste à voz do Senhor. E nós estamos diante de um momento que podemos definir um momento de treva. O pastor bem disse nos momentos anteriores aqui, que famílias estão sendo acometidas por essa enfermidade. Não podemos desconsiderar que existe sim uma pandemia, uma doença, uma enfermidade entrando dentro de casas, entrando nas famílias e causando um caos. Pessoas vivendo à beira da morte física, vivendo ou estando à sombra da morte, como o texto diz. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, nem mesmo essas trevas ou o momento de treva é capaz de impedir os planos de Deus. Uma outra certeza que esse texto me dá é que mesmo em meio à treva, e principalmente onde há treva, Jesus se faz presente. Ou você crê nisso, ou você crê na autoridade da palavra de Deus, ou nós padecemos. Se em meio a um momento de treva, se em meio a um momento de luta, se em meio a um momento de caos, nós desconfiarmos do poder de Deus, não nos resta nada. Porque a saída da nossa vida, ainda que haja ciência instituída por Deus, ainda que haja medicina instituída por Deus, ainda que haja homens instituídos com autoridade nessa terra, para fazer e tomar decisões, a nossa providência vem do céu. Então é a segunda coisa que essa palavra me faz meditar, é que aonde há treva, também há Jesus. Jesus, ele não pode ser parado pela treva.
E eu quero te trazer à lembrança um outro texto bíblico que fala em João, capítulo 1. João, que veio testificar, escreve aquele evangelho, escreve aquela carta para dizer que Jesus era o Verbo que se fez carne. E no versículo, capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas que tomavam a terra de Zebulon e Naftali não puderam impedir que a luz de Cristo brilhasse. Não puderam impedir que a obra de Deus se concretizasse. A treva que ofuscava a vida, a treva que impedia aquele povo daquela terra em viver uma vida de esperança, de paz, alegria e regozijo, não puderam impedir que Jesus entrasse lá. Jesus entrou. Jesus entrou, Jesus agiu. Jesus realizou aquilo que era o plano de Deus profetizado por Isaías. E o texto vem dizer que a luz de Cristo raiou. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. É claro, meu irmão, minha irmã, que o texto sagrado, ele nos remete ao plano de vida ou morte além desse plano terreno. O texto vem dizer, e o entendimento é muito mais aprofundado, quando fala de vida e morte, está falando de vida e morte espiritual. É óbvio que Jesus, ele não é só o Deus que nos permite ter vida enquanto nós padecemos de uma enfermidade. Ele é muito além disso daí. O plano de Deus para a humanidade através do Filho dele transcende esse entendimento. Ainda que a morte física alcance algumas pessoas, oh glória! O texto bíblico vem dizer que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O texto bíblico vem dizer, ainda que a gente passe por uma morte física, crendo em Jesus, a vida. A questão toda é que no momento de treva que nós vivemos, as pessoas estão perdendo a alegria da salvação, estão desacreditando que após esse plano terreno, há um plano eterno e celestial. Eu preciso, em nome de Jesus, declarar que essa pandemia, essa treva não é nada diante do Deus que nós pregamos aqui. Que a sua casa, ainda que ela não esteja imune a essa enfermidade, ela pode ser livre, liberta, através do poder do nome de Jesus. Eu estou aqui para te dizer, ainda que a treva esteja tomando a nossa nação em pavor, fazendo realmente um rebuliço social, emocional e espiritual em muitas pessoas, eu quero dizer em nome de Jesus, que a luz de Cristo ainda brilha, que a luz de Cristo ainda raia sobre a vida das pessoas, e ainda que haja o pavor da morte rondando a nossa casa, Jesus é o Deus da vida. Jesus é o Deus que dá vida neste plano terreno, mas Ele principalmente é o Deus que nos prometeu uma vida eterna. Eu não posso deixar de falar dessa passagem, não posso deixar de salientar para você que nos assiste, nos ouve, que esse Jesus promete muito mais do que 60 ou 70 anos, conforme Salmo 90, versículo 10 diz, que o ser humano viverá 70 anos, e quem passar dos 70 anos, o melhor desses anos após os 70, é enfado e cansaço, diz as Escrituras. Mas Jesus tem muito mais do que 70 e 80 anos para você. Jesus tem uma eternidade prometida para todo aquele que crê no nome dele.
João capítulo 12 diz que Ele nos deu poder, capítulo 1, versículo 12 diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E o convite nesta noite é que você entenda que a luz de Cristo continua raiando, brilhando, ainda aonde há treva. Agora, é um momento propício para reflexão. É um momento cabível, querido. Entenda isso, você que está nos ouvindo. Você que tem entes queridos, parentes, amigos, pessoas queridas que estão desviadas do caminho do Senhor. Você precisa dar continuidade na obra de Deus. Não é porque algum pastor, algum servo do Senhor paralisou na caminhada, aquele que servia como uma referência espiritual para você, de repente parou. Você vai dar continuidade a isso. O pastor disse aqui que um pastor lá da Itália, é isso, pastor Mauri, faleceu, vítima desse vírus. Mas em nome de Jesus, aqueles que estão próximos desse pastor, deem continuidade a esse projeto. Se Deus recolheu o pastor na glória eterna, é porque Ele quer alguém aí do lado desse pastor, dando continuidade a esse projeto, a esse trabalho. O reino de Deus não pode parar, a treva não pode impedir. E que você compreenda que o Cristo prometido por Deus, Jesus, aleluia, Ele inicia o seu ministério assim, cumprindo a profecia de Isaías. E essa profecia continua se cumprindo nos dias de hoje. Te chamo a atenção para o momento propício que vivemos, porque ainda que seja um momento de caos, ainda que seja um momento de treva, não deixa de ser um momento propício para a propagação do Evangelho. E o Evangelho de Jesus se consiste no versículo 17 diz. Aqui está dizendo que Jesus, desde que Ele adentrou naquela terra, desde que a luz dele raiou os olhos daqueles homens e mulheres, que estavam assentados na região e sombra da morte, Jesus vem dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse versículo 17, ele me remete a uma terceira realidade nessa palavra. Nós não podemos ser nécios, ser tolos. No momento que nós estamos vivendo, eu te convido a apreciar melhor a Sagrada Escritura, a fazer um confronto da realidade atual com as Escrituras Sagradas. Eu te convido em nome de Jesus Cristo a ser sóbrio nesse momento e entender que tudo que está acontecendo não é mera coincidência, não é somente uma conspiração humana. Não, querido. Isso são sinais que nos apresentam que o Rei está voltando. E Jesus, vindo a esta terra, Ele não veio fazer outra coisa que não fosse implantar o reino de Deus.